que é um café que deveria ser, inclusive, descartado. Eles pegam, secam esse café e torram ele em nível forte e extra forte. Olha pra você ver, a gente tinha amizade com o Ronaldo Junqueiro, com o Navarro, tinha amizade e era adversário e se respeitavam. Hoje não existe respeito nem dentro dos próprios partidos, entendeu? O vereador não pode prometer emprego, não pode prometer asfalto, não pode prometer. Ele tem que fiscalizar o executivo e fazer projetos. Esse projeto ele tem que estar dentro da capacidade do orçamento do município. O pessoal não sabe disso. Olá, como é que é, gente? Tudo bem? Estamos abrindo aqui mais um episódio do Café com Manteiga, como toda quinta-feira, né? Tá tudo bem por aí? Como é que foi a semana? Nós estamos chegando para o episódio bacana hoje, pode notar, hoje nós estamos recebendo, aliás, o convidado hoje é que nos recepcionou, porque na verdade ele trouxe para dizer aqui, trouxe pão de queijo, trouxe coxinha, trouxe um bocado de coisa para a gente aqui, enquanto a gente batendo papo aqui, nós vamos saboreando, né? E nós estamos recebendo aqui hoje o Silvio José Ferreira, mas antes eu quero falar com o meu companheiro, o Ildeu Pereira, o apresentador do Especial Turismo, né? Tudo bem, Ildeu? E aí, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Hoje nós estamos com um convidado aqui mais do que importante, um grande amigo, uma pessoa gentil demais. Olha aqui, trouxe até uns salgadinhos para nós aqui. Né? Isso é gentileza, isso é carinho, isso é sensibilidade. É isso. E um grande amigo, né, Silvio? Oh. Seja bem-vindo. Obrigado, Marquinhos, obrigado, Ildeu. Minha grande admiração, grande respeito que eu tenho por você. Obrigado. E admiração também por você, Marquinhos. E o Deu assim, uma referência para mim de pessoa, de profissional. Nossa. Eu tenho um carinho muito grande por você, Ildeu, e faz muito tempo, né? E é isso aí. Né? Diz que um bom mineiro, né, a gente fala sempre na taipa do fogão, né? Mineiro tem que ter alguma coisa para comer, um bate-papo bem café com manteiga, né? Mineiramente tem que ter, né? Muito obrigado, Silvio. E você vai visitar a casa de mineiro, você tem que aceitar também, né, Silvio? Tem. Você chega lá, você toma o café, toma de novo. O Silvio é meu companheiro desde quando eu passei pela Rádio Cidade. Ele tem a empresa ainda, Silvio José Ferreira e Associados, né? Carlos Broga, né? Na época, quando o Carlos Broga quando ele estava saindo, eu estava chegando. Isso. Né? E o Silvio era meu parceiro lá, sempre foi meu parceiro, né, Silvio? O Silvio é administrador de empresa, ele é formado em ciências contábeis e atuárias, né? Atuárias. Ele vai explicar para a gente o que é exatamente, significa exatamente essa palavra atuárias daqui a pouquinho, tá? E ele é pós-graduado em várias MBA, né? Ele começou a vida trabalhando como topógrafo, dali ele foi bancário, né? Trabalhou no Bradesco por 2 anos, ele começou no Bradesco como escriturário e chegou à diretoria do Bradesco, né? E a partir de 1990 o Silvio soltou as amarras e foi cuidar da vida dele, quer dizer, tocar as empresas dele. E é disso que nós vamos falar um bocadinho, nós vamos passar por um bocado de assunto aqui, viu, Deu? É verdade, o Silvio tem uma riqueza de experiência que vai, lógico, passar para todos aqueles que estão assistindo, porque afinal de contas é uma troca de experiência. Um podcast, quando uma pessoa vem e contribui com a sua experiência de vida, com a sua experiência profissional, e é isso que nós precisamos do Silvio hoje. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, falar da carreira dele, falar sobre até política, nós vamos colocar no assunto, falar sobre outros assuntos. Você gosta de política? Multifacetários. Sangue, né? Nunca fui candidato, nunca me candidatei, mas sempre participei, nunca deixei. Eu penso o seguinte, a ausência da nossa participação vai sempre deixando fluir aquelas pessoas, e agora, mais do que nunca, né? Eu digo que a política decaiu muito com o tal do fundo eleitoral, sabe? Uhum. O que está acontecendo hoje? O país vai gastar 5 bilhões, vai dar para os partidos. Então eu estou vendo aqui em Poços de Caldas, estou vendo em nível Brasil, aqui em Poços de Caldas principalmente, muitos partidos de aluguel. Eu nunca vi tanto partido, tanta comissão provisória. Virou mais um negócio, né, Silvio? Virou um negócio. Vendo tanto de coisa que o Silvio tem para falar com ele. Virou um negócio. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso aí, Silvio.
Bom, eu estava vendo ali, você nasceu em Poço Fundo? Não, nasci em Poços de Caldas. Meus avós paternos é de Poço Fundo, né? E inclusive da época que, né, Poço Fundo nem era Poço Fundo, era Jimirim, né? Era Jimirim? um distrito de... Paiolinho? Paiolinho ainda tem lá hoje, é um distrito de... É um subdistrito de... Era um subdistrito, né? Pertencia até Machado, né? E meus pais saíram de lá e vieram trabalhar com café aqui em Boteiros, lá na década de 30, 40, né? Uhum. E uma história legal, né? Quando foi até interessante falar dessa história do café aqui. O café, ele tem duas formas de você avaliar o café, né? Você tem o COB, Classificação Oficial Brasileira, e você tem o SCA, que é Special Coffee American. Os americanos criaram esse padrão em 82. Só que eles copiaram o nosso sistema. O Brasil, por que eu falo década de 30, 40? Porque assim, o café ele entrou, né? Os árabes descobriram, deram uma muda para o rei da França. O rei da França trouxe aqui para as Guianas francesas. Uhum. E das Guianas francesas, chama Francisco Tiverio Palheta, quem introduziu o café. Quem que era esse cara? Esse cara era um soldado muito bonito, né? Que o rei escolheu para seduzir a esposa do administrador. Olha para você ver como que a grande economia do Brasil começa com a sedução, né? Depois seduziu a esposa do administrador das Guianas, trouxe o café, deixou alguma coisa no Pará, né? E foi para o Rio de Janeiro. Você vai entender por que estou dando essa volta, né? Sim, sim. Porque quando eu falo em café, o provador de café sempre provou que criou a classificação oficial brasileira. Os cafés sem muita qualificação, ele chama Riozona, depois Rio e Riado. Depois veio o que a gente chama de bebida paulista, que foi para São Paulo na década de 30, né? Que aí você tem os grandes casarões da Paulista, você tem, né, a grande economia de São Paulo era o café, tanto é que existia a política do café com leite Minas, café. Exato. Nessa década de 30, coincidentemente, quando meus avós vieram para Poço Fundo, começaram a trabalhar com café. Na época, em Poço Fundo, trabalhava com fumo, vieram trabalhar com café aqui, né? Poço Fundo é as terras do fumo, né? Terra do fumo, Não sei se né? ainda hoje. Ainda é hoje, né? Mas seus avós cultivavam café lá também, em Poço Fundo? Cultivavam também. Inclusive o café de Poço Fundo, é um dos cafés que tem a referência das mulheres dentro do café de Poço Fundo. Tem um café muito bom, né? Questão de altitude. Quando o café veio para Minas, né? Quebrou a economia, de certa forma, de São Paulo. Por quê? Você pega, então, do Rio, né? Baixa altitude, Riozona, Rio Riado. Paulista, né? É aquele café que a gente chama de bebida dura. Aquele café que não tem muitos atributos de doçura. Aí descobriram que o café bom tem que ficar nas altitudes. Aí veio para Minas, né? Aí você tem para cima, né? 3 para cima, apenas mole, estritamente mole, né? Então, dei essa volta toda para te explicar. O COB, Classificação Oficial Brasileira, de 1917, Riozona, Rio Riado. Paulista, bebida dura. 3 para cima, apenas mole, estritamente mole. Os americanos criaram pegaram a tabela do azeite, do vinho e jogaram para o café. Quando eu tomo o vinho, o azeite, eu sempre tenho um retrogosto. Aquele retrogosto me lembra alguma coisa. Então, quando eu falo em bebida dura, é aquela bebida especial, né? 80 pontos, né? Então, agora, quando eu vejo alguma doçura, que é o que a gente chama no COB, apenas mole, estritamente mole, seria o seguinte: são três fases. Você provou o café, lembrou, por exemplo, de um cítrico, né? Só de ser cítrico, ele já passa de 80 para 82. Aí eu lembro que cítrico é um abacaxi, né? Já foi para 84, 85. Aí o abacaxi, aí eu tenho que definir se é de frutal, se é da Paraíba. Aí foi para 86. Então, fica aquele negócio. E os kill graders, que é formado pelo padrão americano, muitas vezes eles confundem se o abacaxi é da Paraíba ou se é de frutal. Aí eles têm que sentar, fazer o que a gente chama de uma reunião entre eles, calibração. Aí eles não, vamos combinar que não é nenhuma coisa, esse sabor que nós vamos chamar de mamão papaya, ameixa seca. Ô Silvio, você já deu um nó na nossa cabeça aqui que eu vou te falar uma coisa. Sinceramente, assim, é muito, assim, à primeira vista, é um pouco complicado entender toda essa riqueza de informação que você está passando para a gente aqui. E para quem está nos acompanhando, eu já tive a honra, a oportunidade de fazer uma entrevista com você no Via Estúdio, dentro do carro, né? E você já contou
parte dessa história, mas grande parte eu já não conhecia mais. E eu vou te perguntar uma coisa, assim, muito simples, talvez que para nós é difícil. O que quer dizer um café bebida dura e o café bica corrida? O que quer dizer isso? Que classificação é essa, Silvio? Legal. Então é interessante você saber esses dois padrões, né, que eu te falei. O SCA, que é o padrão americano, que vai dar o sabor, né? E o COB, que é a classificação oficial brasileira. Isso, em outras palavras, quando você toma um vinho. Você não precisa ser um sommelier para saber se o vinho é bom, né? Você sabe quando o vinho é cítrico, tem doçura, né? Essa é a parte da bebida. Então vamos lá. O que é uma bica corrida? É interessante. Muitas pessoas, principalmente os skill graders, os baristas, não sabem definir uma bica corrida. Excelente a tua pergunta. O que é uma bica corrida? O pessoal vai apanhar o café, né? Seja maquininha, máquina. Aí o que acontece? Eles vão apanhar, fazer. Aqui em Minas a gente fala de um balaio, eles falam alqueire de café ou então a medida. É sempre o balaio, o alqueire ou a medida, são uma medida de 60 litros, né? Então você colheu o café, 60 litros, você deixa ele para secar, né? Depois, quando ele seca, ele perde a umidade, ele vai ficar 3 sacas. De 9 sacas de café verde, ele fica 3 sacas. 3 sacas de café em coco, que a gente fala. O que é café em coco? Ele seco, o fruto está dentro e... Sem a casca ou com a casca? Aí com a casca. Aí depois eu vou levar para uma máquina que chama beneficiadora. Então, coloco o café lá, vai a casca para um lado e o café do outro. Esse café que caiu, ele chama bica corrida. Tudo que saiu. Aí depois, faz sentido, né, Silvio? Faz, é bica corrida. Só que ali, na bica corrida, eu tenho os PVAs preto, verde, ardido, brocado, muitas. Aí vem o rebenefício. E o pessoal entra muito e vende o bica corrida, né? Aí vem o rebenefício, é o que nós temos. Aí eu vou separar os verdes, os pretos, os ardidos, os brocados. Aí eu já tenho uma seleção. E vou separar por tamanho. O bica corrida, ele tem o maior, que é o peneira 19, que é o supra-sumo. Peneira 16, que é equidade. Que é a malha dele, né? O tamanho do fruto, é isso? Exatamente, que isso aí já estou no rebenefício, né? Que é o que eles fazem. Por exemplo, a Alemanha, eu aprendi muito com as alemães, porque eu tenho hoje um rebenefício fino, que poucas pessoas, quase ninguém tem aqui na nossa região, todo o sul de Minas. Inclusive eu desenvolvi uma máquina com o japonês, uma máquina full color. Eu separo, depois do bica corrida, eu separo até 99 defeitos do café. E depois de torrada, a primeira máquina de café torrado no mundo foi a minha, desenvolvi com os japoneses também. Então eu tiro os defeitos da tosse, quando tem um quaker lá a gente separa. Então bica corrida é isso, Deu. Separar a casca do café e o rebenefício que os alemães fazem, eles compram o nosso bica corrida e faz isso que eu faço aqui. E aquele café, porque normalmente quando você vai fazer a colheita do café, você põe aquela lona, não é? Um tecido ali, uma lona, não é? E depois acho que o nome, não sei se é derriça o café. Derriça, né? Derriçar o café. E ele cai na lona e tem um café que cai no solo. Que ele chama café de catação. É o de catação. E que valor que tem esse café no mercado? Então, eu vou te dar os números, Marquinhos. É o seguinte, o Brasil ele produz 60 milhões de sacos de café. Nós exportamos 45 milhões. Fica aqui 15 milhões, né? Esses 15 milhões que fica aqui, geralmente ele é para... é a escolha desses 45 milhões. Só que nós consumimos 27 milhões, ou seja, falta 12. E quando falta esses 12, eles pegam esse café que caiu no chão, que a gente chama de catação, que é um café que deveria ser, inclusive, descartado, sabe? Porque é um fruto, né? Você não vai pegar um fruto, às vezes podre, um fruto que caiu no chão. E eles pegam, secam esse café e torram ele em nível forte e extra forte, em nível de carvão. É o que eles tomam, que diferencia desse café que a gente faz. Que às vezes a gente vê, nós temos o café forte, o extra forte, né? Exatamente. E tem uma terceira, é o forte e o extra forte. Então, o forte e o extra são 3 classificações, né? São várias, tem mais de 3. Bom, o que sai no mercado hoje? No supermercado hoje é tradicional, forte e extra. Tá, então esse extra forte aí que, assim, a grosso modo, chama até de carvão, né? Carvão. O próprio café tradicional, ali esse resto de café. Ali vai graveto, vai cevada, vai milho, a casca do café, tudo torrado, moído. Exatamente. Café, é isso? É isso. O Marquinhos, eu tinha uma briga que eu tenho muito orgulho. Então, eu nunca fui político, mas eu sempre participei. E foi uma luta quase que solitária.
Uma das pessoas que me ajudou muito foi o Rodrigo Pacheco, o Carlos Melles, entendeu? E, quer dizer, é multipartidária essa briga. A gente esteve lá e eu consegui colocar em 2008 saiu a IN 16 no mapa, que rotulava o café. Porque ração para cachorro, ração para gado tinha norma, café não tinha. Eu consegui, uma luta quase que solitária, consegui com que eles estabelecessem a norma para o café. E a partir de junho desse ano, a rotulagem do café tem que estar nas embalagens. A embalagem do café caldense já tem, entendeu? Mas eu tenho que falar, se ele tem o nível de impureza, nível de umidade, qual café que é, se ele é o café, porque o café ele tem dois tipos, o arábica e o canéfora. O canéfora é o chamado conilon robusto, é o café que dá no Espírito Santo e em Rondônia. E o nosso café da nossa região é o arábica, né? Dentro do arábica eu tenho vários cultivares. Então nessa região nossa aqui só se colhe arábica. E dentro do café arábica eu tenho vários cultivares, que é o Bourbon amarelo, Catuaí, Catucaí, o Mundo Novo, eu tenho vários cultivares, entendeu? A nossa região, nós produzimos 37 a 40 milhões de sacas de café. Quando você fala em nossa região, compreende o quê? Sul de Minas todinho. Que vai desde Carmo de Minas, Carmo do Rio Claro? Carmo de Minas. Carmo de Minas. Carmo de Minas pro lado da Fernão Dias ali. Fernão Dias. Aquela região ali, pega Nepomucemo, pega Varginha e vem aqui. A nossa região, que são 12 municípios, aqui, estritamente sul de Minas, nós temos em torno de 10 milhões de sacos de café. 27 milhões fica para Varginha, Três Pontos. A nossa região aqui, e a nossa região vulcânica, especificamente 12 municípios, a gente tem em torno de 4 a 5 milhões, tá? Então, e é o melhor café do mundo, tá? É o melhor café do mundo. Eles falam, por exemplo, o café da Colômbia, a Colômbia produz 9, 10 milhões de sacos de café, ela exporta 25. Entendeu? Peraí, ela produz 9 e exporta 25? Porque ela compra o nosso café e exporta como se dela. Ah, tá. Então é made in Brasil, by Brasil. Colômbia. Então, tem um palavrão aí que eu batalho. Tanto é que eu sou um dos incentivadores e ajudo, né? O Ulisses Ferreira, né? Ele fez um trabalho muito bonito na Desbote, Agência de Desenvolvimento de Botelhos. Veio para cá, para a Associação dos Cafés Vulcânicos, que é um menino muito bom. Tem garra, E a gente trabalhou muito nos cafés vulcânicos. Em cima de um palavrão. Oligopsônio. Oligopsônio é o seguinte, ele serve para o leite, serve para o café. É um comprador para milhares de produtores, tá? Então o que acontece? Eles colocam o preço que quer. Então o que é hoje? O café vulcânico ele já está, é o que a gente chama de terroir. A gente está criando a denominação de origem do terroir vulcânico, né? Isso aí está ganhando espaço. Aí as pessoas conseguem agregar valor no café. É difícil, sabe, quando você trabalha em comunidade. Então a gente vai deixando o oligopsônio e a gente vai tentando trabalhar com os produtores uma coisa que chama APL, Arranjo de Produtores Local. O que é um APL? O APL, ele em Juruá é a lingerie, Monte Sião é o tricô, Jacutinga, malha, Borda da Mata, o pijama. Lá em Franca, calçado masculino, em Jaú, calçado feminino. E aqui em Poços de Caldas, a questão do café. O café é... esse vulcânico? Esse café vulcânico. São 12 municípios. Inclusive, aí pega Águas da Prata também e Caconde, tá? E Andradas, né? E Andradas. Mas Andradas tudo bem, porque Andradas está... dentro da região vulcânica. Ao entorno do vulcão, né? Agora Águas da Prata está... Não importa se está em qual estado está. Tá em torno da região vulcânica. Dentro, ao entorno do vulcão. Ô Silvio, eu vou te fazer uma pergunta exatamente para querer saber mesmo, aprender com você, como professor. É o seguinte, quando você experimenta um vinho, você consegue perceber alguns aromas, algumas características que são agregadas ao produto durante o processo de produção ou processo de adormecimento do vinho. E às vezes vem até do barril que ele é guardado, principalmente o barril de carvalho. Então vem aqueles aromas, aquelas especificações todas e qualidades do vinho. Da onde que vem a qualidade e a personalidade do café?
é do terroir ou existe algum no processo de produção do café? Eu criei eu divulgo muito, os 5 T's do café. Você matou o primeiro T, que é o terroir. Terroir. Terroir, né? Primeiro T é o terroir, o segundo T é o talhão, que eu posso ter um talhão só de Mundo Novo, só de Arábica, só de Rubi, até um negócio engraçado. Aqui em Varginha nós temos o Pro Café, que tudo que é nome de passarinho do café, aqui do Pro Café. Siriema, Arara, né? E tudo que desde a época do Dom Pedro, se a gente puder até falar daqui a pouco do IAC, né? Fantástico. E tudo que veio do IAC é o catuaí, catucaí. Então eu posso fazer esse talhão desse cultivar. Então o primeiro T é terroir, segundo é o talhão, né? Terceiro, o terreiro, né? O terreiro é muito importante. O terreiro de cimento asfaltado faz diferença? Faz diferença, e às vezes o pessoal até coloca no chão. Por quê? Porque na terra batida? Terreno batido, tem muito disso, né? Porque o agricultor, o pequeno agricultor, a cafeicultura, 85% é formado de minifúndio, pequenos agricultores. E às vezes eles não têm. A gente até vai falar um pouquinho dessa condição do cafeicultor, né? Ele não tem. Às vezes coloca no chão. E qual que é o detalhe? É que o café, o fruto está dentro da casca, que é aquilo que você perguntou agora há pouco, o bica corrida. Sim. A hora, ele vai liberar da casca a hora que ele está no benefício. Então vai casca para um lado. Inicialmente eles dizem o seguinte: mas não tem problema se o chão o fruto está dentro. Não, tem conveniência assim. Inclusive o melhor café, você tem um terreiro de asfalto, de cimento, você tem inclusive tem os que tem um pouquinho mais de dinheiro, quer apressar. Eles secam esse café, não secam em terreiro, secam em secador, coloca lenha, coloca diesel e transmite um pouquinho, passa para o café. O melhor terreiro é o terreiro suspenso. Você não tem contato com a umidade, né? Não tem. Aí você chega à noite, você tampa o café, você vira, né? Aí é o terreiro suspenso, né? Então vamos voltar um pouquinho. O terroir, o talhão, o terreiro que nós falamos agora, depois vem a tulha, a forma de você guardar esse café. Armazenamento. Se ele ficar sem luz, bem guardado, ele pode ficar até 6, 7 anos. O pessoal, mas é remanescente, não existe essa palavra. Por quê? Senão, por exemplo, você pega uma grande cooperativa, a cooperativa de Guaxupé, por exemplo, vai comprar esse ano 7 milhões de sacos de café. Ela não vai vender a 7 milhões, ela tem que guardar. Tem um estoque de garantia, tem toda uma história desde o IBC, né? A gente não vai aprofundar agora. Mas aí vem a tulha. A tulha é a forma de você guardar esse café. E por fim, vem aquilo que eu me julgo mestre, tá? Que é a torra, né? Sou mestre de torra. A torra do café é que você vai dar a doçura, ou vai dar mais doçura, ou mais corpo, né, ou mais acidez. Então o nível da torra. Agora, se você deixar passar, né, existe uma tabela que chama Agtron, A-G-T-O-R-N, Agtron. Esse Agtron, ele vai de 25 a 95. 55 ele já é 50, 55 de cor do café, de cor, o nível da torra. 55 ele já é carvão. Então o melhor Agtron, a melhor cor do café, para a pessoa ter noção, pega um diamante negro, abre, ele tem que ficar da cor do diamante negro, tá? Ele tem que ficar tabaco, aquela cor de chocolate. E esse é o café que aí ele vai manter todos os elementos benéficos da fruta café. Não é aquele café preto pra caramba. Não, isso é carvão. Isso é a mesma coisa, você pegar uma picanha e pegar um alcatra. Quando você virou carvão, você não sabe se é alcatra, se é picanha. O café é do mesmo jeito, é carvão, né? E veja bem, o Silvio está falando com tanta propriedade, porque o Silvio ele é proprietário de duas marcas, né, Silvio? Café Caldense, três. Café Caldense, Beduíno. E o Monte Fé. Monte Fé. O Monte Fé, ele é um café que não é da linha arábica, é da linha canéfora. Isso, é por isso que ele tá falando com tanta... eu não conhecia essa terceira marca. O canéfora é o seguinte, um café arábica, só que o negócio é o seguinte, até interessante, está acontecendo nesse momento, nesse ano que passou agora, um fato interessante com o canéfora. O canéfora, ele no alqueire de terra, ele dá 120 a 130 sacas de café. E um café arábica, ele dá de 35 a 55, entendeu? Então a produtividade dele é menor. A genética dele é diferente. Só que
o que que acontece? Para quem gosta de um café, de uma torra, um Acton 50, 55, que já é aquele café mais forte, né? Ele pode tomar um Conilon, ele não precisa tomar um arábica, né? O arábica é aquele café mais doce. Seria a mesma coisa de você tomar um vinho, com todo respeito, pessoal, não Você vou vai falar do reserva, do reservado, é isso? Exatamente. Não, pior ainda, da região. Eu não vou falar da região. É a mesma coisa você pegar um vinho São Roque e pegar um, né? Então você pega um vinho, são duas famílias diferentes. Só que acontece o seguinte, voltando uma pergunta tua, que é super interessante. Quando você falou que dá esse sabor no café, tem uma coisa nova no café que aconteceu duas coisas. Eu fui convidado no ano 2000 pelo deputado Navarro. A gente sempre foi adversário na política, mas a gente era amigo. Ele me convidou para ser produtor de café também. Produtor de café. Ele sabia que a gente já mexia com café, né, trabalhava. Ele me chamou para a CPI. E no ano 2000, se você pegar a história do Vietnã, o Vietnã não aparece na exportação de café de forma alguma. Nesse ano ela apareceu. Só que ela apareceu e quebrou. Então você tem um valor histórico do café de 1967 até agora, né? 90, 120, quando chegou no ano 2000, $30. Quebrou a cooperativa de Poços, a cooperativa de Guaxupé teve problema, Carlos Beto, Paraíso, e a cooperativa de Moçambique começaram a sair a caça às bruxas, que tem os presidentes de cooperativa, né? E foi feita a CPI. Olha, Marquinhos e o Deu, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu consegui fazer uma pesquisa nessa época como consultor, e eu mostrei para eles, olha gente, a ausência do governo brasileiro, inclusive, depois eu quero falar do leite aqui também, né? O que está acontecendo recentemente. A ausência do governo brasileiro nessa época aconteceu o seguinte, a vida inteira a gente cresceu vendo aquela briga Estados Unidos, Vietnã, né? Resgate, Soldado Ryan, e daí para ver todos os filmes, né? Só que os Estados Unidos resolveu fazer amizade, reatar os laços comerciais com o Vietnã. Pessoal, nós vamos exportar seus cafés. Você pegar na história, na internet, o Vietnã só vai aparecer na exportação de café no ano 2000. E ele é hoje o terceiro exportador de café. Sabe? Então, o que aconteceu? A questão de lei de oferta e procura. Os Estados Unidos achou que ele tinha 2, 3 milhões e, de repente, ele tinha 20 milhões de sacos de café e jogou. Jogou, caiu. O preço caiu no mercado. O preço caiu e o governo brasileiro não fez nada, deixou... E até hoje... O que está acontecendo com o leite hoje? Está acontecendo com o leite hoje, aí já é uma briga entre... Exatamente. O pessoal, até o Zema, falou, não, questão da importação, exportação, mas já é uma outra situação. O governo deixa o produtor, como deixou a cafeicultura, ele não foi deixando o produtor de leite. Mas isso aí é uma decisão de âmbito federal, não estadual. Não, é uma decisão de âmbito nem estadual, de âmbito econômico e social. Porque é o seguinte... falando da decisão sobre a política, né? Pois é, então vamos lá. Se a Danone não puder importar, ela vai ter que mandar a gente embora. Ela tem aqui hoje, uma planta para 4 milhões de litros. A nossa bacia leiteira não dá 1 milhão para ela. Se ela não importar, então é escassez. Agora, o que levou a baixa produtividade? A maioria, tanto é que eu sempre falei assim, olha, você deveria fazer um programa de café com leite, a economia forte. Nós estamos fazendo, porque eu estou aprendendo o negócio de café e leite. Por que acontece? O leite é o seguinte, voltando, nossa região é região para leite, porque aqui não dá para ser região de gado de corte, porque seria um gado fitness, musculoso, sobe, morro, desce, né? Seria então, gado de confinamento, não é isso? Seria um gado de confinamento, que é o que tem no sul. Então, é uma cria mais cara também, né? Não, até que... A topografia aqui, certo? Então, o nosso gado é leiteiro. Minas sempre foi tradição do gado leiteiro. Só que foi esquecido. Hoje, mudou. Então, quando eu falo questão do governo, o governo deveria, aos moldes da Europa, financiar o pequeno produtor. Esse é o ponto. Mecânica com a compra de matrizes para aumentar a produção. Garantir a compra da produção. Exatamente, não tem. Agora, depois que caiu a produção, aí nós temos que importar, porque senão fecha os laticínios.
Entendeu? Então, O que eu não estava entendendo era exatamente isso, sabe, Silvio? Por que que o governo importava leite quando existe um superávit da produção do leite porque aqui? não tem, mesmo essa importação não consegue abastecer o que a gente tem de necessidade. Então, o que aconteceu na realidade é a lei da oferta e procura. Foi o que aconteceu com o café. Muito café no mercado que entrou, eles deixaram de importar nosso café, nós sobramos café. Lá atrás, o Getúlio Vargas, quando teve uma grande oferta, ele mandou queimar o café, né? Isso Quando mesmo. foi 67, Quantas pessoas arrancaram o pé de café, né? isso foi em 67, 67, né? erradicação. O Getúlio mandou queimar. Em 67, 69, até tem uma pessoa que eu admiro muito aqui, que é o Ivo Bogdan, meu amigo. Eu conheço o Ivo. Grande Ivo. O Ivo, ele foi um do primeiro agrônomo que veio para a cooperativa, a convite do seu Sueli. Ele estudou, é um dos últimos contemporâneos. Era o Sueli Amarante. Alcides, o Sueli Amarante, era meu amigo. Aprendi muito com ele de café, sabe? Ele veio para cá justamente na hora que ele começou a dar os tratos na cafeicultura. Aí entra, né? Várias pessoas, né? Que a gente cita o nome aqui na época, o Sr. Joaquim Bernardes, o Quinzinho Bernardes. Eles começaram eles não adubavam o café, entendeu? Então aí começou. E aí a cafeicultura cresceu novamente. Depois teve esse golpe, que talvez seja o maior deles, foi esse do Vietnã, né? Que ficou quieto. Agora, o que acontece? Por exemplo, a importação do leite. Por que importar o leite em pó? Porque está faltando. Se eu não importar, a Danone fecha. Agora, a Danone também, por sua vez, ela comanda de 1 milhão a 2 milhões de litros de leite. Poderia comandar 4 milhões. Mas os produtores foram ficando estimulados a vender o leite, né? Porque ela colocava o preço. Na realidade, a Danone veio para cá em 69, 70. LPC, né? Laticínios Sport Caldas, que estava na mão do São Macílio Carvalho Dias, né? Então, o Laticínios Sport Caldas, que é aqui na rua Correia Neto, né? Até um prédio histórico. Correia né? Neto com 15 de novembro, né? Então, ele vendeu o que a gente chamava de linha de leite, né? Ele comandava, né? Vendeu para a Danone, inclusive ele teve uma participação lá. Só que aí é o seguinte, a Danone não soube manter. Só ficou na época lá o Sr. Reinaldo Guazelli com o Laticínio Rex. E depois de um determinado tempo, o Sr. Reinaldo Guazelli vendeu para a Unilever, que o forte da Unilever é leite, né? Tanto é que você sabe por que o homo lava mais branco ou não? Por quê? Por que o homo lava mais branco as roupas? Não sei. Porque ela tem uma enzima que ela foi tirada do leite, dos queijos, que é o lipolase, né? Então a dona de casa nem sabe, mas quando coloca na água, ela é uma enzima ativa, ela vai comendo a gordura, entendeu? Foi tirada do leite. Então quer dizer que é um papa gordura. Papa gordura, né? A lipolase. Legal. E eles eram fortes no Holanda, compraram o Laticínio Rex, mas já tinha perdido aquele glamour das linhas de leite, né? E aí inclusive não deu certo aqui, né? Foi um dos grandes erros, um dos grandes gafes de negócio da Unilever foi ter comprado o Laticínio Rex, né? Ele ainda existe o Rex, né? Não, ele não existe mais. Não. Nem em Santa Rita de Caldas eles pegaram o nome, mas não tem nada a ver o que era antes, entendeu? Você, como é que você entrou nesse mundo de agricultura, de agroindústria? Como é que você entrou no meio do café? Como é que foi isso? Mesmo porque o Marquinhos falou que você veio de uma organização bancária, né? Então, a gente tem um pouquinho disso aí no sangue, dos avós, né? Claro. Mas meu pai quebrou, né? Meus avós quebraram, até quando eu era pequeno, meu pai falou assim, me disse, olha, filho, você tem que se virar, que o pai não tem mais dinheiro para te ajudar, né? E aí eu fiz de tudo, né? Assim, eu ajudei, eu tinha um super pai, assim, ele falou assim, eu não posso te dar dinheiro, mas eu vou te dar amor, te dar força, né? E caí, fui, mas eu sempre mantive com os meus tios aquele relacionamento que eles tinham, eram pequenos produtores de café, mas aí eu estudei, né? Fiz faculdade. Agora, onde que eu comecei a ter contato? No banco, eu fui trabalhar na gerência de crédito rural. E aí eu fui atender, inclusive, a cooperativa de poço. A gente, na época, ela pegava dinheiro em cima de warrant, garantia. Então, eles tinham que levar o café, a amostra do café, a gente olhava e eu fui aprendendo isso aí com o Sueli Amarante, com o pai do Sérgio Parreira, que eu queria falar do IAC. Uma das grandes autoridades hoje em nível mundial é o Sérgio Parreira, é aqui de Porto Caldo, filho do professor
sobrinho do professor Gaspar. O pai dele Gaspar era o Baleia, Eduardo né? Era, Pereira. Isso. Sobrinho dele. Doutor Gaspar. Doutor Gaspar. Grande abraço, doutor. Sobrinho dele, o pai dele era o Luiz Sérgio, né, da cooperativa. Então eu aprendi muito com o Luiz Sérgio, com o seu Sueli Amarante, porque eu negociava com eles ali, né? E a cooperativa de Poços de Caldas não soube se manter nessa época de 2000, 2002, como se faltou política aqui, né? E sobrou política pro Dr. Isaac, pro Paulino, né? Então, nessa época, eles saíram na frente. Poços de Caldas, aí a gente nasce, então, uma carência de política em Poços de Caldas e sobra nos outros municípios, né? Ô, senhor, me diga uma coisa, você planta, colhe, beneficia, você faz tudo? Tudo. Você pega do plantio do plantio ao café. Só que o meu plantio é pouco, né? Como todos os produtores, eu sou um pequeno produtor, porque não existe um grande produtor. O maior produtor que nossa região seria, por exemplo, a Ipanema, né? Esse é o grande produtor. Mas ela não chega a 100 mil sacos de café num mundo de 7 a 10 milhões. Você está falando que essa região aqui produz 12 milhões na região? Exato. Então são minifúndios. Você pode ver que o maior produtor é 1.000, 2.000, 3.000 sacos o máximo. E o resto é 20 sacas, 30 sacos, é minifúndio. Entendeu? Daí a necessidade do APL, Arranjo Produtivo Local, né? Então a gente tem que entender bem a região de café, que é um oligopsônio. Então eu acho muito engraçado a pessoa chegar, eu sou do agronegócio, ele tem 3, 4 alqueires, ele não consegue comprar um trator, ele não consegue, ele precisa fazer custeio no banco para puxar o café dele, para apanhar o café dele de 4, 5 alqueires. Então isso não é agronegócio, isso é economia familiar, entendeu? Então a gente tem que definir bem isso aí, culturalmente. Você se classifica onde aí? Pequeno produtor. Porém, eu tenho produção para 10 mil quilos de diesel. Então, o que eu faço? Eu faço parceria com os produtores. Eu forneço para ele o terreiro suspenso, que ele colhe seletivamente os grãos, eu pago um valor maior para esse café de qualidade e eu fujo do oligopsônio. Eu sou um pequeno produtor e um médio comprador de café. Ô Silvio, como é que está hoje a mão de obra, já que você produz o café, como é que está a mão de obra hoje para a colheita de café? É triste, a mão de obra hoje é um problema nacional. Eu fico às vezes, é assim, olha, Marquinhos, eu nunca me candidatei, mas nessas horas dá vontade, o pessoal não sabe o que é o legislativo, não sabe o poder executivo, perdeu-se essa noção na política. E o que acontece? Por essa falta de conhecimento, eu vejo aí eu cito os políticos, eu sou defensor do café vulcânico, eu sou defensor disso. Os caras não sabem nada de café e se diz. E os coitados dos produtores acreditam que ele está defendendo. Mentira. Tá? Não tem. O que acontece? Falta uma política. A mão de obra, quando a gente precisa apanhar café aqui, tem que vir gente lá do norte de Minas. Vem gente de longe, né? Vem gente de longe. De muito longe. E ele tem que pagar. Em cima da mão de obra, vira e mexe, o pessoal do Ministério do Trabalho vai lá e prende e coloca-se com mão de obra escrava e ele perde a fazenda dele, perde o sítio dele. Isso aí, qualquer sítio que ele for na época de panha de café, ele vai botar o produtor na cadeia. Porque ele tem que dar hospedagem, tem que dar alimentação. Exato. E fica difícil, né? E ele tem que dar. Aí vai entrar uma outra parte que talvez eu domine mais que o café, que seria a parte tributária. É assim, ó, você pega a mão de obra. Por isso que eu falo que deveria ter um incentivo para o produtor, para a mão de obra. Você pega a mão de obra, seja você com o teu pessoal, qualquer empresa, é assim. Você tem, para entender, não só o café como qualquer outro, você você recebe para cada R$100 que você paga para um funcionário, então tá, ele vai levar para casa só 90, porque vai tirar da parte do funcionário o parte do INSS. Só que a empresa vai pagar. Você pega 100, você divide por 12, vai dar 8,33 de férias, 8,33 de 13º, você divide essas férias por 3, vai dar 2,77 de 1/3 de férias, fundo de garantia, DSR, pô, de cara eu já cheguei em quase 60%. Só que então, ele vai levar R$100 para casa, né, e você já está guardando para os direitos, que a gente chama de reflexo trabalhista, você guardou 60. Só que para você pagar esses 60, você não pode tirar dinheiro do teu bolso e fazer, você tem que emitir uma nota fiscal.
seja de produtor rural, seja de prestação de serviço, você tem que fazer caixa para você pagar aquilo lá. Quando eu emito a nota fiscal, a nossa carga tributária, entre PIS, COFINS, imposto de renda, vai dar 33%. Então vamos fazer a conta? Eu tenho que pegar R$300, R$270, um terço, 270 dividido por 3 dá 90. Então 90 é encargo da nota fiscal. Aí sobrou 180, tá? Esses 180, 80 eu tenho que guardar, né? Que é do INSS, mais os encargos, porque depois, além daqueles 60%, eu tenho que pagar. INSS, uma coisa que ninguém sabe. Eu pergunto sempre para todo mundo, mas de onde que... Você sabe de onde que sai o dinheiro do SESC, Sebrae ou não? Sai da guia que ele paga de INSS, que é a parte de terceiros. É 5,80. Então você tem que pagar 20% da cota patronal, 5,80 para o SESC, Senai, isso aí é uma loucura, tá? Porque você pega 20%... A carga realmente é uma carga tributária mesmo, penalizante para o produtor. Exato, né? E se o produtor não pagar, ele vai para a cadeia porque ele está escravizando, entendeu? Então, essa mão de obra do produtor da produção do café, ele é como se fosse um empresário, ele tem que pagar. O INSS tem que pagar os encargos, fora os acessórios, ele tem que dar banheiro químico, ele tem que dar refeição, isso encarece, ele não aguenta. E mais equipamento de segurança, Exatamente. etc. Então, muitas vezes, quando você vê trabalhadores numa situação dessa, nem sempre o produtor consegue. Então aí tem que ter a sensibilidade do governo, aí eu entro na política. E o pessoal está oferecendo, mas o agronegócio, gente, vamos criar uma legislação, como existe na Europa, uma legislação específica para o produtor. Na Europa, para você ter uma ideia, hoje eles recebem de $1.200 a $1.500 para ele ficar no campo. Ele tem que receber dinheiro para ele não sair do campo. Aqui não. Aqui, olha, e nós somos uma agricultura hoje de primeiro mundo. Você vê que a gente é guerreiro, a gente é vencedor. Para passar tudo isso aí ainda tem um produto. Até porque tecnologicamente outros países é bem mais avançado que a gente. Né? Não, e outra coisa também, foi o que o senhor falou, assim, em cada momento ele falou algumas coisas, particularidades, com relação, até quando ele fala sobre a tributação, que a gente chama de carga mesmo, que é um peso a carregar, quando ele fala da dificuldade topográfica de certas localizações e a falta de acesso à tecnologia, não é isso, Silvio? Que hoje o agricultor passa a perceber que sente essa falta hoje. Equipamentos já com GPS, de localização, de rastreamento via satélite, não é isso? Isso é tudo muito bonito, mas não está aqui para esse produtor. Sim. Tá? Então ele não pode usar e não tem como usar. Não tem dinheiro. Tá? Uma das coisas que está ajudando bastante a gente aqui é o drone. Né? Evita dos tratores. O drone você paga, mas você tem que pagar aí $200, $300, às vezes até R$500, conforme para você pulverizar café. E às vezes ele não tem esse dinheiro. Mas ainda sai mais barato que o avião, né, Silvio? Exatamente, mas o drone é uma das grandes descobertas, um dos grandes apoios que ele está barateando. Tá? O pequeno produtor não tem mas o drone ele não consegue colher, ele não consegue caminhar, ele consegue pulverizar. Só pulverizar. Só pulverizar. E é um custo alto, né? É um custo alto. Quer dizer, esse pequeno produtor ele não tem acesso a isso. Não, eu não tenho acesso nem aos... Quando eu falei desse dinheiro que paga o SESC, SESI, Sebrae, tem um outro aí que chama Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Esse pessoal nem vai no campo direito. Fica ali é um pessoal de gabinete. Eles não têm noção do que é. E nossos políticos eles não ajudam políticas para que o produtor se isente. Por exemplo, se jogasse um simples, que o produtor não precisasse pagar. Ou então que pagasse no final, depois da comercialização, deixasse um valor. Eu tenho várias ideias, eu batalho por essas ideias, mas geralmente eu sou solitário, porque o pessoal não quer entender. Isso quer dizer que se você fosse um político hoje mais em cima, você partiria para esse, o seu foco seria esse, né? Mesmo não sendo, viu, Marquinhos? Mesmo não tendo poder, eu trabalho, estou sempre em Brasília, à medida que eu posso. Eu trabalho, vide o que eu consegui com a rotulagem do café. Isso aí é eu me orgulho de ter feito esse trabalho. Você só queria trocar uma palavra sua. Você falou mesmo não tendo poder você tem uma influência muito grande, né? Você não tem um cargo político que possa
assinar e definir. Mas basicamente eu sei da sua luta, eu sei, e aliás reconheço essa luta sua junto aos parlamentares que você conhece, tem influência e o poder sobre eles também de colocar essas ideias claras e bem pertinentes, porque afinal de contas não é para o Silvio produtor, mas de forma geral para todos os produtores que necessitam desse apoio. Ô Silvio, você falou de um assunto aí, que já que você está falando, você falou em política, né, que você é um cara bem, vamos dizer, bem alinhado à política, principalmente à política local. Você falou de um assunto que você queria tratar ainda há pouco. O que era? Você lembra? Me fugiu e falou, até quero falar disso. Você falou de uma pessoa que é muito importante nesse meio e falou de um assunto. Você lembra qual era, não? A gente vai falando aqui, são vários assuntos, né? Eu falei do café, né? Falei do... Inca, que é algo que você falou aí que eu falei, queria que você falasse isso. Mas vamos ver se você consegue voltar lá. Já que você fala em política, né, vamos falar aqui um bocadinho desse... Porque o Silvio gosta e você é bem enfronhado na política, né, Silvio? Bom, você já falou, Silvio, desculpa interromper a transação de conversa, mas você já falou que a política hoje está diferente. A política está bem melhor ou bem pior? Bem pior. Está depreciada? Está depreciada. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de política de Poços de Caldas, tá? Bom, de que forma você está inserido na política hoje? Com ideias, com vontade, como um cidadão que se preocupa. Porque se eu não me preocupar com o meu semelhante, eu vou criar os opressores da minha família, daqueles que virão, tá? Dos teus filhos, dos teus netos, dos meus descendentes. Se eu me preocupar com o meu semelhante, tá? Eu vou prejudicar os meus descendentes. Você hoje está afiliado a algum partido, não? Eu sempre fui MDB, só que uma coisa assim, olha, vamos já entrando em política, não é muito difícil eu falar para você, sou do MDB desde a época de Sebastião Abrantes, Zé Maria Chaves, nós que trouxemos esse dia num podcast, eu ainda falei com o Carlos Eduardo Mosconi, que eu tenho muito carinho. Nós fomos na casa dele, ele sabe disso, foi eu, Zé Maria Chaves, o Diginei de Melo. Olha, nós precisamos... Faz tempo, né? Faz tempo, 82, tem essa gravado recentemente. Nós falamos, o doutor Mosconi, porque hoje, depois de 88, até 88, a Constituição de 88, não existia tantas igrejas no Brasil. Então eu digo que a maioria das igrejas evangélicas são constitucionais, porque até 88, igreja tinha um tratamento tributário, e a partir de 88 está escrito na nossa Constituição que templos de qualquer espécie não pagam imposto. E surgiu um tanto de... Inclusive, eu não vou falar religião agora, mas quem pesquisar, logo depois de 88, um dos grandes milagres dos evangélicos, olha, quando eu falo evangélico, não falo da Candelária, não falo da Igreja Batista, não falo dos luteranos, eu falo daqueles evangélicos que têm filosofia, evangélicos raiz, esse eu não falo, esse eu respeito, entendeu? Mas tem um tanto de igreja aí, do Cuspe de Cristo, não sei o quê. Ramificante, né? Por quê? Foi criada depois de 88, tá? E esse milagre que eu digo, que eu dou sempre exemplo, é o seguinte, pegaram um avião, né? Com 7 milhões, só pega na internet aí, e fala assim, mas isso aqui é da igreja, como que você conseguiu isso aqui? A gente fez um culto agora em Brasília e a gente pegou. Então, há pouco tempo, o Gugu fazia um desafio no programa dele, coitado do Gugu, já morreu faz tempo mesmo, que era o seguinte, quem conseguisse pegar a sequência da série ganhava um prêmio. E esses 7 milhões estava todo seriado. 7 milhões de nota seriado. Como que ele pode ter conseguido buscar num tempo, né? A nota daquele financiamento. E aí começou o pessoal do crime organizado, o pessoal do armamento, o pessoal do tráfico, começou a esquentar dinheiro com as igrejas, porque as igrejas, muitas igrejas, elas se oferecem a isso. Então, e nessa época não tinha esse... Hoje, tem aqui na política local... tem, né, a gente reserva o nome aí, já tem pastores ou pastoras que já estão eleitas, porque aquela igreja já vai
nomear, já vai conseguir eleger. Porque é o seguinte, que o pastor fala, você vai votar no fulano, todos votam, né? Antes não tinha isso, mas tinha uma outra Esse era pessoa... chamado voto de cabresto, é isso? Não é bem. Voto não. evangélico. Voto evangélico. Voto evangélico. Aí não é nem de cabeça, é porque o pastor pediu. Porque Né? antigamente existia um termo que era chamado de voto de Mas cabresto. isso é na época dos coronéis, né, Silvio? É outra voto dos coisa. coronéis, né? Que isso aí a gente conseguiu acabar com quando a gente tirou transporte, deixar o pessoal transportar eleitor. Quando, Podia se dar presente, né? Exatamente. Né? Então, só concluindo, então, o que acontece? Antigamente, quem ajudava muito na política eram os médicos. Aqui a gente tinha o Dr. Martim, Dr. Maurício, Dr. Xavier e tal, o Dr. Morales, né? Então, o que acontece? Eles puxavam. Então, a gente chegou, doutor, aqui do lado nosso, da oposição, nós temos médico, então a gente precisa do senhor, e o Tancredo, o senhor estudou com o Tancredo, ele veio, e foi a primeira vitória que a gente teve aqui de oposição, né? Lembrando aqui um dos grandes da iminência, sabe, do poder, né, que nunca candidatou o sogro do Judeu, o doutor Carlito. Doutor né? Carlito. Olha para você ver, a gente tinha amizade com o Ronaldo Junqueira, com o Navarro, tinha amizade e era adversário, e se respeitavam. Hoje não existe respeito nem dentro dos próprios partidos, entendeu? Então o doutor Mosconi veio, a gente ganhou, ele foi deputado constituinte, aprovamos essa Constituição. Na época a gente lutava por direta já, não se votava para prefeito em Poços de Caldas, você sabe disso, Sim, né? sim. Então a gente conseguiu ter direta já na Constituição, né? Porque na época a gente tinha duas pautas, direta já e Assembleia Nacional Constituinte. Direta já a gente perdeu com a emenda da Dante de Oliveira. E aí o Sarney entrou, que o Sarney fez a composição, ele era da Arena, PDS, entrou, e ele assumiu com a gente fazer a Constituição. E você vê que Constituição linda, maravilhosa. Só que tem gente que aproveita. Os evangélicos, por exemplo, não fala dos evangélicos de raiz. Me bate uma curiosidade aqui. Qual foi o último prefeito nomeado aqui nessa cidade? Você lembra? Ronaldo Junqueira. Ronaldo Junqueira. Ronaldo Junqueira. Você acha que Junqueira, Navarro, etc. e tal, faz falta na política aqui? Olha, você perguntar isso Já por que ele, você conviveu com o Navarro, eu ser obrigado a te responder, tendo sido adversário dele a vida toda e falar que eles fazem falta, olha para você ver que dor que eu sinto. Eu acho que isso aí te responde a situação. Eu sinto falta do Navarro, eu sinto falta do Ronaldo Junqueira. E era contra, sempre fui contra, por quê? Porque eles eram de outro partido. Hoje eles fazem falta, porque tem uma coisa que era comum, chama-se honestidade e ideologia. Hoje E eu não principalmente cuidar da cidade, não de si próprio, né? E aí Exatamente. cai na pergunta do Eudeu, né? O Eudeu te fez uma pergunta que era: a política melhorou ou piorou? Ele está respondendo. Ele respondeu com todas as letras, agora está bem claro. Mas, hein, Silvio, essa questão é o seguinte, que a política hoje, além de ser uma empresa, né, que recebe muito dinheiro para fazer suas campanhas, também tem aquele lado de pensar em si próprio e não na cidade, não no estado e não no país. Ou seja, a política hoje virou uma forma de vida, né? Viraram os políticos profissionais. É isso? Exato. Eu vou citar um exemplo aqui que quem estiver ouvindo esse podcast, que fosse candidatar a vereador, por favor, guarde bem isso na cabeça. Cavalo. Vamos falar de uma imagem de um cavalo. Cabeça, corpo e rabo. O que é cabeça, corpo e rabo? Cabeça são aqueles caciques de partido. Corpo é aquele pessoal que esses caciques, né, os donos de partido, a gente chamava de cacique, o pessoal que hoje ele se modernizou, a gente chama ele de cabeça. E sai atrás, olha, Marquinhos, você é radialista, por favor, venha para o meu partido. Já tive vários convites desse. Por quê? Porque você pode ter certeza que quem te convida é a cabeça. Ele quer o teu voto para ele ser o cabeça. Encorpar, né? Encorpar, entendeu? Então, e aí hoje... é que se criou a coeficiente política, coeficiente eleitoral. Não, também, Essa faz aí. parte. Mas o detalhe, a cabeça é aqueles partidos. E o rabo, o que é o rabo? Principalmente, com todo respeito às mulheres, eu tenho que ter, numa chapa hoje de Poços de Caldas, em todo o Brasil, 30%. 16 vereadores. Então tem que ter 5 mulheres. E as mulheres são obrigadas. Então,
Aí vem aquele cabeça de partido, não, você é mulher, precisa de mulher, e acaba jogando a mulher lá para preencher. E você vê nas últimas eleições, são mulheres que têm 20, 30 votos, mas é obrigado a ter, senão não consegue completar a chapa. Eu tenho amigas e amigos que saíram, que eles foram corpo na última eleição, e você pode ver a quantidade de partidos. Eu tenho aqui, até anotei, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho o MDB, eu tenho aqui o PRD, o Solidariedade e o PDT, tá? Depois eu tenho União, PSC, Agir, começaram a criar... Agir? Agir, é outro partido. PSC, e aí vai... Esses são chamados partidos nanico, é isso? São Os partidos eu chamo de partido de aluguel, tá? Ou partido, seriam os partidos nanicos, né? Os pequeninos. O que acontece? Por exemplo, eu tenho... Com todo respeito, eu gosto muito dela. Vou citar um exemplo. É o PP de Portugal, doutora Regina Sioff, tá? A gente é obrigado a citar, não. Se eu chegar no partido da doutora Regina Sioff, do PP aqui, e falar assim, eu vou me candidatar a vereador, ela não deixa. Ou você nunca foi candidato a nada, você pode ter 500, 600 votos, você pode me tirar minha posição, certo? Você pega, por exemplo, a Cissa, eu admiro a Cissa, trabalho... O que é a Cissa? A Cissa foi lá, tá, solidariedade, ela está montando a chapa de vereadores dela. Se alguém tiver... que ela vê a possibilidade que seja um pastor, seja um radialista, seja uma pessoa que tiver mais do que votos, que ela pode ter, que ela, na última eleição, ela teve 800, 900 votos. Se ela vê a possibilidade, não, eu não aceito você aqui, porque ela vai precisar de corpo, porque ela hoje é a cabeça de um partido, entendeu? Então, o que está acontecendo? O pessoal já pegou essa equação de cabeça, corpo e rabo, e cada um quer arrumar um partido, então encheu de partido. E principalmente tem uma coisa que tem fundo eleitoral. Então a gente tem que ver, separar o que é partido de aluguel e partido de interesses próprios, né, que está cheio aí, do que aquelas pessoas que eram da nossa época que lutavam por um partido. É simples, viu, Marquinhos e o Deu? Quais os partidos aqui em Poços de Caldas que fizeram um diretório e disputaram? Nenhum partido disputou diretório. Na nossa época, lá atrás de MDB, saía 2, 3 chapas para disputar o diretório. Hoje, inclusive, em nível estadual, eu vi no MDB, não teve chapa, não teve disputa de chapa. Na época lá, Nilton Cardoso brigava com outra chapa, era 2, 3 chapas. Hoje não, hoje é tal da comissão provisória. E era poucos partidos também. Era pouquíssimo. Mas hoje nenhum partido. Aqui eu acho que o PT e a Rede fizeram o diretório, mas não tiveram disputa. Montaram a chapa e fizeram. Ou seja, é interessante o pessoal saber que é o seguinte, olha, eu estou entrando nesse partido, tem convenção, qual que é a ideologia, qual que é o estatuto? Não entrei porque... Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Silvio, uma coisa que me intriga até hoje, mas muito, na última eleição, na última eleição para presidente, houve uma convenção do PSDB, no qual o João Dória foi vencedor. E acabou depois ele não disputando nem a presidência. Exatamente. O que aconteceu naquele momento? Já que você acha que tem que ter essa convenção antes? Então, se foi na cabeça. Eu falo para você, o João Dória, da mesma forma que eu falei que eu admiro o Ronaldo Junqueira, Sebastião, agora você vê. O PSDB, o João Dória foi um dos últimos grandes políticos que teve aqui. Inclusive a questão da vacina, ele deu a cara a tapa, ele vacinou a primeira vez no braço. Então eu tenho um orgulho muito grande dele. Um cara sério, tanto é sério que ele hoje tem uma visibilidade, ele tem um canal de comunicação aberto com todos os empresários, dentro do Brasil, fora do Brasil. É um cara sério. Ele saiu da política porque ele fez a coisa que deveria ser feita. Fez uma convenção, ganhou e não aceitaram. Exatamente isso, não aceitaram o resultado da convenção. Aí vem a falência da política. O João Dória é exatamente o exemplo da falência política. Acabou. Ele venceu um diretório, não foi respeitada a vontade de um diretório. Aqui em Poços de Caldas, o Valdemar Antônio Lemes, ele entrou na justiça porque ele criou um diretório. E o MDB daqui simplesmente, não, a gente não vai aceitar diretório, a gente vai criar uma comissão provisória, porque aqui quem manda sou eu. Aqui tem muita, aqui que eu falo assim, hoje tem muita que eu sou dono do partido, exatamente. E que é um erro, né? Exato. O partido é meu. Então você pergunta, olha, eu tenho vontade, tenho sim, Marquinhos,
Tenho vontade de ser prefeito, tenho vontade de ser vereador, tenho vontade de ser deputado, tenho vontade de participar. Mas o que acontece hoje? Eu não encontro ambiente. Não sou eu, não. Eu conheço muitas outras pessoas que têm vontade de dar uma contribuição. Eu não preciso da política. Eu não preciso da política. No entanto, eu bato de frente com quem vive da política. E esse é o detalhe. Entendeu? Eu não preciso da política, quero contribuir. Você está querendo dizer que você não tem lugar? Não tem lugar. Não tem lugar, não te dá uma só eu. abertura. E grandes pessoas. A exemplo de um grande político, que foi o João Dória, que acabou não tendo lugar dentro de seriedade que seria política. E olha que ele era o governador de São Paulo. Quer dizer, A locomotiva do Brasil. exatamente naquele momento. O Então, cara se desestimulou. desestimulou. Então, a política, na realidade, ela é desestimulante. Vim de Poços de Caldas, na última eleição, na nossa Câmara Municipal, tá? Respeito, tenho amizade com todos. Você tem uma cidade que tem 130 mil eleitores. O prefeito se elegeu com 30 mil votos. É 25%. 25%. Você pega o vereador mais votado em Poços de Caldas, respeito ao direito, 1.700 votos. Você pega o outro vereador e entrou com 400 votos. Não, peraí. Se somar todos esses votos aí, tá? Não vai dar 20 mil votos. Pode ser. Não representa mais a sociedade. Então, esse descaso, a sociedade está ficando política. Arredia, né, com relação à política, né? Exatamente, é um produto que está em baixa. Se produto... Silvio, pode ser que esse resultado específico... E você pega, por exemplo, Pouso Alegre, desculpa, Rafael Simões. Sim. Ele se elegeu com 70% dos votos. Então, quer dizer, a sociedade sabe quando uma pessoa é séria. Então você está falando da política local, você não está falando de global. Ela é regional. Uhum. E o que eu estou tentando dizer é que a sociedade reconhece quando uma pessoa... Ele teve 160 mil votos, né? Rafael Simões. Gente, é para os políticos daqui de Poços de Caldas espelhar nesse moço. Espelhar nesse moço e ver, poxa vida, uma cidade que tem menos eleitores. O cara teve 160 mil votos. Ele se elegeu, reelegeu o prefeito com 72%. Sim. Então, peraí, existe políticos bons ainda. Você pega o Rodrigo Pacheco, você vê a seriedade desse menino, tá? Tem 44 anos, a gente fez aqui, quando a gente acredita numa pessoa, nós trabalhamos para ele na primeira candidatura dele, deputado federal, daí o respeito, a amizade que ele tem por a gente, porque a gente ajudou ele na primeira campanha dele. E você tem grandes políticos aí, de direita e de esquerda, eu digo sempre, Marquinhos, é um chavão que eu tenho, eu sempre falo. Você tem ignorante de direita e ignorante de esquerda, tá? Idiotas, né? Idiotas mesmo, ignorantes. Todo lado. Esses brigam e fazem ponte um para o outro. Agora, quem é inteligente, de esquerda e direita, conversa e converge para uma democracia. Porque você não pode falar. Eu já falei, isso aí é palavra do Rodrigo Pacheco, tá? Você tem... A democracia é um pássaro, com asa esquerda e asa direita. Se tiver uma asa com problema, ele vai cair. Então tem que ter igualdade. Essa igualdade chama-se diálogo. E a gente perdeu o diálogo, entendeu? Você vê partido brigando dentro do próprio partido. Então, o que está acontecendo aqui hoje? Eu tenho aqui, nada, eu tenho de cara aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 11, 15. Eu tenho de 15 a 20 partidos políticos em Poços de Caldas aqui. E o que acontece? A maioria desses cabeças, eles saíram de um partido para formar, porque ele não quer dar o coeficiente, dar o corpo dele para outros candidatos. E aí fez todos. Pode mudar? Pode. Tem que mudar isso aí em Poços de Caldas. Não sei se eu estou... É característica de Poços de Caldas, é uma forma generalizada nos municípios, hein? Não, a Poços de Caldas nunca foi assim. Nós já tivemos 4 deputados aqui, 2 de oposição e 2 de situação. Nós tivemos o Robertão e o Navarro. Nós tivemos o Zé Maria e o Moscone. Ou seja, e todos conversaram. Hoje não conseguimos fazer um... A gente tem um deputado que ele vem de uma bancada evangélica, que é o Mauro Tramonte. Sim, né? mas ele, o forte dele mas foi ele perdeu em Poços de Caldas para os outros deputados aqui. Ele tem 6 mil votos em Poços. Pois é, e é um menino que deveria ser avaliado. Ele vem de bancada evangélica, eu não entendi bem. Assim. Ele foi eleito... Pela Edir Macedo, pela Igreja Universal, né? Ele teve muito 500 mil votos em Belo Horizonte. Tá, ele teve 516 mil votos na primeira eleição, mas na segunda ele perdeu 400 mil votos.
Você acha que a igreja apoia o outro ou ele tem a ver com o posicionamento dele estar na tela de uma emissora? Muito boa colocação tua, fantástico. Porque que acontece? Hoje, quando um pastor não apoia aquele candidato, ele perde. Algum apoio ele perdeu dentro da própria igreja. E você pode ter certeza, a gente acompanhou isso, entrou 2 ou 3. Ou então eles falam assim, olha, agora vocês vão dividir o voto. A gente não precisa de... Agora não é a sua vez mais? Não, mas aí ele fala assim, ó, já que a gente conseguiu 500 mil votos, dá pra gente colocar mais 2, então você não vai ficar sozinho mais. Eu vou lançar mais 2. Entendi. Tá? É o caso aqui, por exemplo, a pastora Mel... que vai a próxima, porque eles têm uma regra, pode ser candidato 2 vezes. Eu não a conheço, tá? É uma psicóloga muito bem conceituada, mas ela já nasceu eleita. Por quê? Porque a igreja já falou assim, olha, você vai ser, Aliás, a próxima. E ela vai ser a mais votada. Aliás, ela é esposa do pastor Paulo Silvano. Exato. As urnas não abriram e ela vai ser a mais votada. Por quê? Porque ela tem o apoio da igreja dela, e a igreja dela tem essa tradição de fazer. E você falou uma coisa interessante. Silvio, desculpa aí a gente até atravessar o outro. Nós não estamos seria nem ético eu estar dando um nome, mas a gente está dentro de uma cidade que a gente ama, que a gente vê. Eu estou falando a realidade, o que tem que ser feito. Eu dei nomes aqui. E, por exemplo, você pega a Luzia, gosta da Luzia. O que a Luzia viu? Ela viu a possibilidade dela ser cabeça de um partido e arrumar outro. Então ela já está atrás. O Ulisses está ajudando ela a arrumar pessoas. Não, nós vamos te eleger. E ele chega no MDB e ele fala assim, não, o nosso cabeça aqui, nós vamos te apoiar, que é a Jussara Marri. Entendeu? Então ele escolhe 2 ou 3, coitado daqueles que estão sendo corpo. Então é isso que está. O dia que esse pessoal que serve de corpo, que tem 100, 200 fotos, que vai no afã, e na realidade, eles fazem assim, uma lavagem cerebral para esse corpo, de que você pode ganhar, você vai ser vereador, mas ele sabe que não vai ser. E você está falando no geral, né? Você não está... aliás, nesse ponto eu fui muito mais pontual, tá? E a gente está chegando bem no limite da informação. Da informação. Eu não estou sendo nem ético em estar falando, mas eu estou sendo pontual e objetivo, eu estou sendo claro. Talvez ninguém tenha coragem de falar o que eu estou falando aqui. Certo? Já entrevistamos algumas pessoas aqui que saíram pela tangente, sabe, Silvio? E outra eu coisa não sou político, então eu tenho a liberdade de falar, sabe? E respeito a todos, tá? Sabe? Se você falar assim, eu respeito o Ulisses, respeito o Sérgio, tá? Polarizou? Oi? Polarizou? Não, ainda não. Por quê? Tem tendência de polarização? Não, eu tenho aqui. Olha, o MDB ele tem o PRD, o Solidariedade e o PDT. Tá correndo atrás de outro partido de aluguel aqui. O prefeito, né, Sérgio, ele tem PSDB, PSD, PL, Avante, União, PSC, Agir. Você tá... O PL tá com quem? O PL tá com o Marcelo Heitor. Não. De que lado? Tá do lado. Então, é o seguinte, aí por isso que eu te digo que não polarizou. Hoje, o Marcelo Heitor... É o fiel da balança? É o fiel da balança e ele pode sair eleito. Tá? É a terceira via? Não é a terceira via. Porque ele veio. A terceira via é quando você pega uma pessoa desconhecida e vai. Zema foi uma terceira via. Zema foi uma surpresa. Nós estávamos, eu e você, eu comentando. Terceira via uma surpresa. Foi 72% no primeiro turno. Foi lá. Ninguém. O governador Zema, quando ele chegou em Poços de Caldas, a única pessoa que recebeu ele em Poços de Caldas foi o Eudeu. O prefeito não quis recebê-lo. Entendeu? Ele chegou na TV, ele é amigo do Ildeu. O que o Ildeu fala, a hora que ele fala com o Ildeu. Então, quer dizer, quando ele fala que a gente. Quando a gente fala em questão de visibilidade, de respeito, a pessoa que mais tem respeito hoje em nível estadual chama o Ildeu Pereira. Nem tanto assim, né, Silvio? Obrigado pela gentileza. Foi o cara que apoiou o Zema aqui. E ele é solidário, sabe? Ele é grato, mas o prefeito não quis receber ele. Depois, entendeu? Vem, aí é a questão do poder, né? Aí vem. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte, por isso que eu digo, o Marcelo Heitor, ele é do grupo do prefeito, então, na realidade, não seria uma terceira via, seria uma ruptura, tá? O prefeito está em maus lençóis, porque o prefeito, sabe, ele não soube trabalhar esse lado político, que na realidade ele não é político, né?
E a gente não tem político no Posto Caldas mais. Nós perdemos político. Ele não é. Ele, não estou dizendo que ele é um mau nem um bom administrador. Eu até admiro que ele fez muita coisa para o turismo, e desse ponto que fez no turismo, eu vi outros debates aqui, mas eu sei que o alicerce dessa privatização passou pelo Ildeu Pereira. Ele entrou para fazer esse trabalho, fez, e parabéns, Ildeu. Obrigado. Entendeu? Pouca gente reconhece. Eu sei que, né? E se fosse muito também eu falava. Ildeu. Silvio, nós estamos na posição que eu fiquei até, inclusive, assim, sem graça de você falar sobre isso, mas basicamente eu tenho uma posição, acho que muito similar à sua, de querer colaborar, ajudar a nossa cidade sem ser um agente político. Agora, você não, você, além de tudo, você tem capacidade, vocação que eu não tenho, de ser um agente político. Ildeu, vamos botar uma pimentinha aqui. Esse eu vou falar no genérico. Entenda quem quiser. Você pegaria para trabalhar um funcionário, se você tivesse uma empresa com orçamento de 30 milhões, está ajudando o prefeito, hein? Você pegar um orçamento de 30 milhões e a pessoa tiver uma polêmica de 9 milhões, de quase um terço do orçamento, entendeu? Com Polícia Federal em cima, você daria apoio para essa pessoa? Eu tenho minha dúvida. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós temos uma cidade, aí eu entro em Posto Caldas do Amor. A prefeitura está de 1 bilhão e 600 a 1 bilhão e 700. Mais o DME e mais o DEMAI eu vou ultrapassar 3 bilhões. Você entendeu a importância de uma pessoa para ocupar uma cidade dessa? A pessoa não tem que ser uma pessoa proba, realmente proba. Então, nesse ponto aí eu estou falando o nome. Aí eu admiro aí esse menino que está aí. Aí eu admiro o Sérgio, porque o Sérgio está querendo trabalhar com o Paulo Ney. É um menino probo, menino bom. Agora, será que ele vai ter a visibilidade necessária? Mas ele já abriu esse, ele não abriu isso. Hein? Não, isso aí é o que está aí. É o que está rodando por aí. Rodando. Se for, eu vou ser sincero, eu admiro. Tá? O Marcelo Heitor, eu também admiro. Mas é o seguinte, eu ficaria mais com o prefeito não está errado. Entendeu? O prefeito não está errado em pegar uma pessoa diferente daquilo que a gente vê. Você pega, por exemplo, do outro lado, você pega o Heloísio. Pode falar do Heloísio, o Heloísio saiu, ele não tem, ele tem a ficha limpa. Você está entendendo? Agora, você tem aí do outro lado, aí você tem o Jajá. O Jajá também é ficha limpa. Entendeu? O que acontece com o Jajá? O Jajá, o candidato do prefeito, o Ulisses, são todos bolsonaristas de carteirinha. E é uma cidade que... Posto Caldas é uma cidade que não tem problemas sociais. Você pode falar que a gente tem que falar em problema de transporte. Gente, falar do transporte público Posto Caldas não tem. Sabe, nós temos exemplo de transporte público. Você vai falar em... Saúde. Gente... O Posto Caldas tem um orçamento de 600, 700 milhões. Tem problema de saúde, mas é pontual, não temos problema. Entendeu? E eu, para falar do Sérgio, eu falo sim, ideologicamente, mas administrativamente eu não tenho o que falar dele. Tá? Agora, os outros candidatos eu tenho. Você quer dizer que ele está sendo um bom administrador, um bom prefeito? Eu tenho questões pontuais. E se você comparar a primeira gestão com a segunda, o que você me diz? Para mim é a mesma gestão, o mesmo Sérgio. Assim, onde que eu vejo problema no Sérgio? Arrogância, só isso. Tá? A arrogância dele não ter recebido um governador quando ele era para ter recebido. Então, ele tem que receber a todos. O Sérgio, e a gente entende, ele é temperamental. Tá? Mas, do lado administrativo, isso, qualquer prefeito que passar por ali, qualquer prefeito, seja você, vai receber processo. Uma cidade onde uma empresa que tem 3 bilhões, né, 6 mil funcionários. 6 mil funcionários. É a empresa, para você ter uma ideia, é a empresa que mais tem processos trabalhistas. Ele, inclusive, teve 3 processos trabalhistas contra a prefeitura. Então, quer dizer, aí você tem que respeitar o lado dele de funcionário, enquanto funcionário da prefeitura, que é diferente enquanto ele é prefeito. Tá? Então... é o que eu estou te falando, não estou falando de uma prefeitura tem muitos primos, né? Para não dizer outra cidade, não estou falando de uma prefeitura de Campestre nem de Bandeira do Sul.
tá? Que pena por recurso. Agora eu estou falando, se eu pegar... Uma prefeitura que tem dinheiro. Não, se eu pegar tem recurso. Pouso Alegre, Extrema, hoje é o maior PIB do sul de Minas. Mas se eu pegar o orçamento de Extrema, orçamento de Varginha e de Pouso Alegre, das três, não dá orçamento de Poços de Caldas, porque eles têm Copasa e eles têm CEMIG. E o dinheiro fica aqui. Então, é uma prefeitura muito importante. A maioria da cidade vive do FPM, né? Do Fundo de Participação do Município, quando Poços de Caldas não depende disso. Então, ele agrega, mas não é necessidade. Tanto é que numa entrevista com o Sérgio, na época lá estava o Pedro Bertozzi, assim que ele entrou, né, a gente estava... Ele falou assim, mas a gente está sofrendo pelo governo do estado e tal, 80 milhões. Eu peguei e falei para ele, olha, deixa eu falar para o senhor cresceu o seu orçamento em 200 milhões, o senhor está reclamando por 80, no orçamento de 1 milhão, de 10%, então o senhor deveria, sabendo, contando com verbos que não veio, então você deveria. Então essa administração, mas ele chegou até aqui, pode que está pagando salário em dia, esse é o detalhe. Então, é o que eu falei para você, algumas coisas pontuais a gente tem, mas por que eu vou falar de um prefeito que está pagando o salário dele em dia? Que a cidade está limpa, entendeu? As CNDs estão em dia? Então, ele negociou. Aí entra a questão da atuária, que você me perguntou lá atrás, o que é ciência atuária? Atuária, tá? O que é a ciência atuária? Que calcula riscos, tá? E riscos, quando eu tenho que falar de prefeitura de Poços de Caldas, eu tenho que falar de risco trabalhista. O maior risco que tem, a maior despesa dela é despesa de folha de pagamento. E aquela conta que eu fiz de uma empresa privada, ela serve para a prefeitura. Então, ele tem que separar férias, 13º, ele tem que separar da folha de pagamento 60%, 70%. E fora os penduricalhos, né? Não estou dizendo que não mereça, mas que existe em toda a convenção coletiva de trabalho, que o sindicato tem. Ele tem que separar isso aí. Ele tem que separar a parte do INSS, que ele não conseguiu pagar. Que ele já vem, então ele parcelou. Mas só que também não é bicho de 7 cabeças, porque a prefeitura consegue pagar, é uma prefeitura rica. Eu acho que Poços de Caldas ele precisa, agora, em termos de receita, ele precisaria acelerar nossa arrecadação. E não vai sendo com terras raras, que eu acho que isso aí é um engodo. Terras raras não vai virar isso, não. Acho que não? Não, de jeito nenhum. Silvio, me explica uma coisa sobre terras raras. Quando vieram as empresas, disseram de investimento na faixa de 1 bilhão e 400 milhões. O que é isso? Que período compreende isso e se realmente é isso mesmo? Eu vou te falar como minerador agora, né? Eu falei como caficultor. Não, você está falando sobre várias coisas. E eu tenho uma parte de minha empresa que também é mineração. Então o que acontece? Tem uma coisa que chama-se surgência. Existe a surgência de minerais aqui, tá? O que é terras raras? Primeira coisa, a gente tem que explicar o que é terras raras. Para quem gosta de química, a parte baixa da tabela periódica, da tabela periódica química, aqueles elementos que estão ali, aquilo ali são terras raras. Elas são vendidas por quilo, por toneladas. Só que para eu aferir essa tonelada, a surgência dessas terras raras, eu tenho porque eu converso, tenho parcerias com geólogos e eles afirmam categoricamente, tá? Inclusive, negociei agora um contrato que a pessoa está pesquisando, né? Eu tenho outros requerimentos, se der certo, eu posso estar errado, mas o que eu estou falando é o seguinte, a surgência é de 15 a 20 metros, tá? E vamos pegar um campo de futebol, né? Vamos colocar assim, 15 a 20 metros de profundidade. Para chegar nas terras. Para chegar nas terras, tá? E nós estamos falando da profundidade do metrô de Moscou. Exatamente. Então eu teria que remover 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, para tirar 1 tonelada. Essa é a tese. Agora você tira as suas conclusões. O minério de bauxita, que já foi muito polêmico, a surgência dele é com 1,5 metro. Você só separa o solo. É só superficial, né? E depois você retira, você devolve o solo. Agora, como que você vai tirar? Você faz um buraco hoje, uma cisterna, você faz uma cisterna de 5 metros, né, por 1 metro. Depois essa terra que você coloca lá, ela não vai, porque ela está compactada. O Ildeu é engenheiro. Exatamente, falta o fator compactação. Como que eu vou devolver essa terra depois? Eu tenho outra opção. Aí vai virar rejeito. Vai virar rejeito.
Aí vai ter que ser mineração subterrânea, tá? Isso é um perigo. Aí já é uma questão que, entendeu? Tem que fazer Então, até sistema de cabotagem dentro dos túneis. então, eu conheço esses fundos, aí já entra uma outra parte. Eu estou te falando em geologia, eu estou falando. Aí eu vou entrar uma outra parte que a gente conhece, que é a minha parte de consultoria empresarial, que hoje passa pela cafeicultura, passa pela agricultura, que são os Pela fundos. mineração. Os fundos internacionais, eles comandam. Então, eu vejo, assim, de uma forma bem cética, eu vejo uma participação de fundos nisso aí. Pode ter 1 bilhão, 1 trilhão, mas peraí, são fundos. Isso é expectativa. Expectativa é uma coisa, realidade é outra. Então, me prove que isso aí dá na mesma surgência de um bauxita. Bauxita, você separou o solo, você já tem um bauxita. Agora, a terra, a argila, às vezes você vai buscar depois de 15, 20 anos. E nós estamos falando de commodities, né, Silvio? Exatamente. Nós não estamos falando de produto semi-acabado ou produto acabado. Exato, nós não temos. Quando eu estou falando em commodities, eu estou exportando matéria-prima. Exatamente. Exato. Por exemplo, É a mesma história do pau-brasil, né? eu vou te dizer uma empresa aqui, eu sou polêmico, eu vou falar que tem sempre admirei assim, como pessoa, como empresário, muito o Antônio Hermílio de Moraes. Mas quem passa em Águas da Prata, quem passa aqui no Pão da Cascata, são 200, 300 vagões todo dia transportando Poste Caldas aos poucos. O que eles fizeram para Poste Caldas? Para o teu programa. Qual a propaganda que eles ajudam? Qual a atividade social que a CBA faz aqui? Fala O de Grupo inserção Votorantim? financeira. O que eles retornam para Poste Caldas? Tá. E vai beneficiar em alumínio. E alumínio lá em Sorocaba. Tá? Ele sai daqui e vai para Sorocaba. Então era a hora. Aí entra Aonde que eles geram Antigamente. ISS? Lá no estado de São Paulo. Exato. Tinha uma das coisas que eu brigo, tá? É onde que eu falo para você. É muito importante. Legislativo, executivo e o judiciário, tá? Inclusive eu estou levando um projeto para o Rodrigo Pacheco, meu, para agilizar o judiciário. Deus possa, né? Eu já conversei com ele. Isso é questão de cidadão. Um projeto de lei que eu estou levando. Espero que ele leve para frente para o judiciário. Isso aí depois eu quero até que você me dê uma força na divulgação disso aí. Será um prazer. Tá? Mas vamos deixar o judiciário de lado. Então, o que acontece? Legislativo e executivo. Tá? Legislativo, as pessoas têm que ver que vereador não pode prometer emprego, não pode prometer asfalto, não pode prometer. Ele tem que fiscalizar o executivo e fazer projetos. E esse projeto ele tem que estar dentro da capacidade do orçamento do município. O pessoal não sabe disso, entendeu? Então, realmente do vereador. Exatamente. Eu estou vendo aí, a pessoa fala assim, mas o deputado vai conseguir verba. Não, peraí. Vamos colocar. Como que funciona o poder público, Marquinhos? Você vota em um ano, você já foi secretário, você vota em ano orçamento para no ano seguinte entrar em vigor. Se você for entrar como vereador hoje, eu vou conseguir. Não, você tem que obedecer aquele orçamento. Se eu entrar como deputado hoje, eu não posso falar que eu tenho que obedecer aquele orçamento. Mas tem as verbas destinadas aos deputados. Está no orçamento do ano passado. Então, se eu for deputado um ano, eu vou ter que ser do alto clero para conseguir, né, as verbas parlamentares para poder fazer isso aí. E as pessoas confundem. Entendeu? Então, o que eu estou tentando te dizer é que existe essa confusão entre o que pode, o que deve e o que é prometido. Mas você sabe que esse negócio é um negócio meio estrutural, né? Esse negócio de vereador falar, eu vou mandar ver aí da tua rua, vou mandar fazer não sei o que na tua rua. Isso é falta de informação, viu, Marcos? Na verdade, isso daí é uma coisa muito antiga, né? Que o cara vai te pedir voto e ele te promete alguma coisa. Você lembra? O vereador dava botijão de gás, o vereador dava botina, dava não sei, dava aquilo. Aliás, dava um pé só da botina. Então, depois dá um outro. Não é assim, as pessoas acostumaram com isso. Por isso que as pessoas às vezes vai na indicação dele, às vezes não cabe no orçamento. O cara hoje acaba, porque agora não pode mais, o cara tinha muitas vezes, o cara tinha uma conta de água, uma conta de energia para pagar, não tinha dinheiro, e lá o vereador pagava para ele. Não é? Exatamente. Então, aí o cara... Hoje o candidato não pode dar camiseta, não pode dar boné, não pode dar caneta, não pode dar brinde. Não pode dar tombo. Não pode dar... Bom, depois a gente fala sobre isso, mas deixa eu te falar, o que acontece é o seguinte, é que
ele não pode dar uma coisa muito importante, que às vezes é um crime eleitoral e as pessoas não percebem. Ele não pode dar tráfico de influência. Porque, na verdade, o vereador não faz. O vereador pode encaminhar uma solicitação. E aí chama-se tráfico de influência. Não é isso? Exatamente, Judeu. Então, o que precisa? Aí é uma questão de base, de educação. A pessoa saber separar os poderes, as prerrogativas de cada, o que pode e o que não pode fazer cada poder. E eles extrapolam. Mas eu sou amigo, isso que você está dizendo. Eu sou amigo do rei. Prefeito, eu sou amigo do rei, pode deixar comigo. Entendeu? E aí vai. E as pessoas, nossa, ficam encantadas, né? E essa hora, quando a gente vê tudo isso acontecendo, triste, que a gente fica triste que não dá para entrar nesse meio. Que a gente vê que... Silvio, mas eu acho que as pessoas do bem e de bem têm que se doar também e ceder um pouco do seu tempo, sua capacidade para poder também mudar as coisas. Dá a sua participação. E são pessoas inteligentes, são pessoas assim que têm capacidade, igual a você, por exemplo, Silvio, porque tem muita gente que está lá que não era para estar lá. Exatamente. Tem muita gente que está lá porque puseram Sabe quem que pode muito mais contribuir? Por exemplo, o Marquinhos. Ele sempre contribuiu na rádio, você. Eu acho que a imprensa tem evoluído muito a sociedade brasileira. Tá? Então a imprensa hoje ocupa um papel que eu chamo de quarto poder. Ela já vem se chamando de quarto poder. Um podcast como o teu aqui, Marquinhos, com a participação do Ildeu, é gostoso. Quer dizer, não sei se foi válido tudo que a gente conversou, está conversando aqui, mas o segredo está na capacidade de trocar ideias. Entendeu? Se a gente consegue falar, evoluir, é porque tem essa troca aí. E isso aí é muito mais do que, às vezes, não existe esse debate numa Câmara hoje de vereadores de Poás de Caldas. Não existe esse debate hoje numa Assembleia. Hoje é exatamente o que você falou. Existe um tráfico de influência. Cada um também, cada qual na sua função, na sua capacidade. Você vota no cara porque você contratou um cara para trabalhar por você ou para você, né, ou para a sua comunidade, e chega lá, esse cara fica lá brigando por poder. Então, aí eu vou voltar na minha tese do cavalo, tá? Cabeça, corpo e rabo. Você vota no evangélico, vamos supor, você vai votar na pastora Mel, tá? A pastora Mel vai ser eleita. Mas a votação dela vai levar um católico, a votação dela vai levar um ateu junto. Na coeficiente partidária, né? No coeficiente. Vamos supor, a pastora Mel aqui, ela vai ser a mais votada. Isso aí já está, as pesquisas estão apontando. Só que ela, com 4, 5 mil votos, se descarregar todos os votos, ela vai ser a pastora da evangélica quadrangular. Só que ela vai levar com ela um cara que teve 400 votos, que não significa nada para a sociedade. Entendeu? Então, é bem assim. Então, esse cuidado as pessoas têm que ter. Olha, vamos descarregar, vamos votar todo mundo. Entendeu? Então, você vota no evangélico e leva o católico. Você vota no evangélico e vota no ateu. Você vota sabe? São situações conflitantes. Então, a pessoa tá votando naquele líder de bairro, mas mal sabe o líder de bairro que ele é apenas um corpo para aquele cabeça. Olha, Silvio, é muito bom a gente ter... Esse é o intuito nosso aqui. Trazer pessoas que trabalham para a nossa cidade, que geram dinheiro dentro da nossa cidade, que faz alguma coisa para a nossa comunidade. Que dá a cara a tapa para o meu... Também. O Silvio não fugiu do debate não, né, Marquinhos? Não. E na verdade não foi nenhum debate. Nós viemos para conversar e deixamos você à vontade. Não. Para você. Não é debate. A gente está trocando ideias aqui. Trocando ideia. Então você ficou à vontade para colocar. Não sei, meu Deus, se eu conseguir passar. Foi. Eu acho que você passou mais do que a gente esperava, inclusive. A ideia era essa mesmo, sabe? Trazer as pessoas que façam alguma coisa para a nossa cidade. Não trazemos ninguém aqui para brigar, para bater, para ofender. Nossa intenção é essa, saber quem é o Silvio José Ferreira, né? Porque muitas vezes as pessoas veem você na televisão, vê você no rádio, vê você que no nosso podcast ou escuta ou assiste. E quem é que é o Silvio? Então, o Silvio é esse cara que trabalha com a agricultura, com a agroindústria, é esse cara que luta pela cidade, é esse cara que está aí
lutando para dias melhores, inclusive na nossa política. E nós ficamos muito contentes, Silvio, de você vir aqui falar com a gente. Tá? O Café com Manteiga agradece, né? Realmente foi muito rica essa conversa, viu, Silvio? Foi muito, assim, interessante, preencheu todas as lacunas, nós passamos pela cultura do café, falamos sobre sobre leite, falamos sobre política, falamos sobre mineração e falamos sobre filosofia de vida, de trabalho. Mostramos você ser essa pessoa que veio, assim, teve os avós que trabalharam na zona rural e que passaram essa tradição para você. Então, quer dizer, eu admiro pessoas que captam e absorvem toda essa experiência e transformam essa experiência para transformar a vida de outras pessoas e da cidade. Você gera empregos, você gera riqueza, você recolhe impostos. Então, Silvio, eu te agradeço por, assim, colaborar conosco com essa sua experiência, com essas suas informações. Fazer um pão de queijo, produz um pão de queijo maravilhoso, que é o Chocolate de Minas, o Café Caldense, o Beduíno, e esse outro café? Monte Fé. Monte Fé. Tá. Esse é novo. Tá uma delícia hoje o programa, né? Hoje tá bom. Dois pãozinhos de queijo também. Silvio, muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Eu não conseguiria. Vocês me deram liberdade de falar, de expressar. E se eu fui além, eu não falei do coração, tá? E se eu falei é porque vocês me dão segurança. E é gostoso estar com duas cabeças. Você, teu trabalho, tua dedicação. E o Deu, que já sou fã do Deu. Obrigado. É um cidadão. Por isso que ele está aqui, tá? Obrigado, Deu. Obrigado, Deu, do coração. Eu que agradeço por toda essas palavras gentis. Agora, dizer para você que a estrela aqui da entrevista realmente é você. Você deu um show de bola e correspondeu exatamente àquilo que a gente esperava de você. Respostas sinceras, objetivas e com coragem. Tá aí, gente. Silvio José Ferreira. Obrigado. Né? Agricultura, agroindústria, um bom amigo, né? Um camarada que luta por nós. Obrigado, Silvio. Deus, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Marquinhos. Aliás, eu quero lembrar, né, vamos falar aqui do Especial Turismo, que é exibido ao sábado, às 20 horas, ele é exibido aos domingos, às 15h30, e às quartas-feiras, às 20 horas, com o nobre companheiro aqui, o Deu Pereira, as aventuras de Deu Pereira para esse mundão de meu Deus aí. Viajando por aí, levando vocês junto conosco, né? Mochilando por aí. Tá bom? Gente, até a próxima semana. Obrigado, Silvio. Obrigado, Lucão. Obrigado, Deu, mais uma vez. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Silvio. Nós estamos no Spotify, no Deezer, vai falando por aí, no Instagram, no YouTube, nós estamos por aí. Bateu o Café com Manteiga Podcast, você vai achar essa entrevista com o Silvio José Ferreira, nosso querido Silvinho, e outras mais, tá bom? Um forte abraço, até a próxima quinta-feira. Fica em paz, vai na fé e até lá.